Boa noite, amada igreja, meus irmãos e irmãs. Bem-vindo para mais um culto ao nosso Deus. E através destes cultos, tenho me sentido mais próximo dos irmãos. E em casa tenho pensado, nos últimos acontecimentos e tenho refletido muito sobre minha vida e posição. Qual tem sido o significado da morte? Qual é o significado da morte? Pois nós temos ouvido muito nos últimos tempos sobre morte, sobre dor, perda. Temos ouvido sonhos perdidos, escutado projetos que foram destruídos, famílias sem rumos. Mas no livro de João 14, de 1 a 3, temos uma promessa registrada que não é para este mundo e nem para esta vida em que nós estamos gozando no momento, que nos diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos-la teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, graças te dou por mais um dia. Louvado seja por cada irmão, por cada família aqui representada, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Continua a nos sustentar, Senhor, para mais uma semana que teremos. E eu te peço, Senhor, que tu venha aceitar o nosso culto de louvor e gratidão por tudo que temos. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Abram as portas para que entre o Rei. O invencível
Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o rei, ele é o Olá, meus irmãos, amigos, todos os que estão conosco participando desse culto, que a graça, a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, nesse domingo que o Senhor fez, e nós temos esse privilégio de adorar a Ele, juntos aqui como igreja, nessa noite. Que Deus já esteja falando ao seu coração, cada momento desse culto, cada louvor, cada oração, cada participação, palavra dos irmãos participando, e aí tem esse sentimento, né, de matar a saudade um do outro, de ouvir a voz. Então isso é muito importante. Esse culto tem sido edificante para a vida da Primeira Igreja Batista em Costa Barros, nesse momento onde a gente ainda não está tendo o culto presencial. Eu me sinto privilegiado, uma alegria de poder estar participando desse momento, trazendo essas reflexões bíblicas. Faço isso com temor e tremor diante do Senhor,
devido à responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. E é com este sentimento no coração que eu quero convidar você a mais uma vez a refletir comigo na palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Vamos ler juntos essa palavra do Senhor. É uma expressão conhecida nossa, mas eu queria que você focasse nela aqui nesse momento. Diz assim, João capítulo 3, verso 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Eu quero convidar você então a olhar para esse texto. Eu vou usar aqui alguns versículos aqui dentro desse contexto e quero convidar você a refletir comigo sobre a arte de sair de cena. A arte de sair de cena. Dentro desse contexto aqui, eu vejo a figura de João Batista, que é o autor dessa frase, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu vejo João Batista como alguém que soube lidar com essa realidade. Ele soube sair de cena no momento ideal, adequado para que Jesus pudesse, digamos assim, entrar em cena. João nos ensina que em alguns momentos da vida, o nosso maior serviço é deixar de ser visto para permitir que Deus seja visto. Quando João usou essa expressão, obviamente ele não estava falando a respeito do tamanho físico, ele não estava falando de crescimento físico. O que ele se referia tem a ver com a notoriedade. É necessário que Jesus cresça, ou seja, que Jesus seja notado e que eu diminua. Era necessário que Jesus crescesse, aparecesse mais do que João naquele momento. Era necessário que Jesus assumisse o protagonismo. E para isso João teria que diminuir, ou seja, João teria que sair de cena ali naquele momento da história. Na vida, nós podemos estar, em alguns momentos, a gente pode fazer essa comparação. Em alguns momentos da vida, nós somos os protagonistas. Outros momentos, a gente atua como coadjuvante. Em outros momentos, a gente atua como figurante. Isso depende do momento. Mas quando se trata de Deus crescer, o papel de Deus aumentar, Ele deve ser sempre o protagonista na nossa vida. E João nos mostra que isso não era opcional, era necessário. Era necessário que João diminuísse naquele tempo, naquele momento, naquele contexto, para que Jesus pudesse crescer. Para se ter mais de Deus em nossa vida, nós temos que diminuir. Se quisermos ter mais de Deus em tudo que somos, temos ou fazemos nessa vida, o nosso protagonismo precisa diminuir para que Deus apareça cada vez mais. A gente vê isso nos nossos projetos pessoais, dos nossos sonhos, dos nossos relacionamentos. Isso precisa acontecer. Nós precisamos diminuir, ou seja, sair de cena, deixar que Deus atue e passe a ser o protagonista para que Ele cresça, para que Ele influencie cada vez mais. Então, olhando para a vida de João, eu aprendo aqui sobre isso, sobre essa necessidade que nós temos de sair de cena. A gente aprende com João exatamente isso. A gente vai ver, por exemplo, que é necessário sair de cena quando a nossa atuação passa a interferir na atuação de Jesus.
João entendeu que era necessário ele sair de cena quando a atuação dele passou a interferir na atuação de Jesus. Aí a gente vê isso no versículo 25 e 26 do capítulo 3 de João, que diz assim: surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, ou seja, Jesus, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Olha como esse texto é fantástico. João, ele é um profeta do Senhor, ele é um profeta de Deus, ele está profetizando, e aí agora Jesus está começando o seu ministério. E João entende que era momento de dar fim ao ministério dele. Por quê? Porque a nossa atuação, ela não pode interferir na atuação de Jesus. João tinha necessidade de sair de cena, de diminuir, como ele usou essa expressão, porque a continuidade da sua atuação profética dividiria as atenções com o início do ministério de Jesus. Ao permanecer, João dividiria o foco com Jesus. Não podemos permitir que o nosso afã de estar em cena atrapalhe o agir de Deus. Meus irmãos, isso é uma coisa que acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente, no afã de estar em cena, de fazer as coisas, de fazer acontecer, a gente acaba atrapalhando o agir de Deus. Cuidado ao tentar ajudar Deus, tentando converter alguém, dando jeitinhos. Quando Deus estiver agindo, apenas não atrapalhe. Nós não podemos atrapalhar o agir de Deus. Por isso João entendeu a necessidade de sair de cena. Ele não poderia atrapalhar o agir de Jesus. Ele não poderia gerar aquilo que estava gerando ali, uma discussão. Olha, ele está lá, está todo mundo seguindo a ele. E agora? Então João entendeu que aquele momento era o momento de diminuir para que Jesus crescesse, de sair de cena para que Jesus assumisse o protagonismo e começasse o seu ministério e as pessoas seguissem a Jesus. Por isso João, ele teve que sair de cena e ele nos ensina isso. Mas a gente vai aprender com João que também é necessário de sair de cena quando a tarefa que Deus colocou em nossas mãos já foi cumprida. Agora é com ele, agora é com Deus. O versículo 27 e versículo 29, 27 a 29 de João capítulo 3, a gente lê assim: a isso respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Aí o 29 diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. João está dizendo o seguinte: olha, a minha tarefa, a minha função já acabou e é necessário eu sair de cena por isso. A tarefa que Deus me deu já acabou. João tinha a exata consciência da sua tarefa. Ele era a voz do que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele foi chamado para pregar um batismo de arrependimento, preparando o terreno para a chegada do Messias. Com o início do ministério de Jesus, o ministério de João havia chegado ao fim. Agora era necessário deixar Jesus assumir o protagonismo ministerial e entregar nas mãos dele e descansar. Muitos de nós prolongamos a nossa atuação por achar que o outro não dará prosseguimento. Já fez a sua parte?
agora descanse. Pais, vocês que são pais, fizeram a sua parte com o seu filho, educaram, ensinaram, agora descanse. Ensinaram o caminho do Senhor, agora descanse. Jovens, vocês têm os projetos em mente para a vida, os projetos estão aí, estão feitos, agora coloque nas mãos de Deus e descanse. Todos nós, em relação a Deus, nós precisamos fazer a nossa parte e deixar que Deus faça a parte dele. Muitos de nós não queremos sair do nosso protagonismo, continuar agindo, não entendendo que, às vezes, a gente está entrando na alçada de Deus e a gente quer agir naquilo que é a tarefa de Deus. Nós não somos Deus, meus irmãos. E glória a Deus que o João Batista ele entende isso, e ele entende que era necessário ele sair de cena, porque a tarefa dele já tinha sido concluída, ele veio preparar o caminho do Senhor. E agora ele entregava nas mãos do Senhor o ministério. Então, essa é a segunda lição que eu tiro desse texto. A terceira lição, que nos mostra que é necessário sair de cena, é necessário sair de cena quando o sair de cena signifique abrir mão de algo valioso em prol do avanço do reino. Versículo 24, olha só o que diz o versículo 24 de João capítulo 3. Diz assim: isto se deu antes de João ser preso. Tudo isso aqui que a gente está falando, nesse contexto de João, dizendo para os discípulos dele, é necessário que ele cresça e que eu diminua, se deu antes de João ser preso. E é interessante isso, é necessário sair de cena. Mesmo quando sair de cena signifique abrir mão de algo valioso em prol do avanço do reino de Deus. Sabe o que João abriu mão? João abriu mão da sua liberdade. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 14, verso 5, a seguinte palavra: Herodes queria matá-lo. Está falando aqui de João Batista. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Enquanto João esteve, e a palavra que João pregava era uma palavra dura, enquanto João esteve no protagonismo das ações, no ministério dele, ele estava ali protegido, digamos assim, por causa da notoriedade. Ninguém ousava encostar a mão de João Batista. Mas ele falou assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. E aí, nesse exato momento, ele sacrificou algo que era a sua liberdade. Porque quanto mais Jesus aparecia e realizava o seu ministério, mais João diminuía. E isso permitiu que ele fosse preso, que ele fosse ali, na verdade ele perdeu a sua vida, ele foi morto ali por causa desse momento. Ele sacrificou a sua liberdade para que Jesus crescesse. João entendeu isso, era necessário. Mas ele fez isso por quê? Por causa do avanço do reino, do evangelho, da palavra do Senhor. Ele fez isso exatamente por isso. Então, sair de cena é necessário, mesmo que isso nos custe algo de valor. Para que Jesus cresça, algo precisa ser sacrificado em nós. Às vezes é a nossa vontade, é o nosso eu, são os nossos planos. Para que Jesus cresça, para que ele seja o protagonista, é necessário a gente sair de cena, mesmo que isso custe o nosso querer e a nossa vontade. É um desafio para nós sair de cena. Eu quero concluir essa reflexão dizendo: mas quando se trata de sair de cena para que Jesus entre, é mais do que necessário a gente deixar ele assumir o protagonismo na nossa vida. Sair de cena não é fácil. Não é fácil abandonar o protagonismo. Não é fácil deixar de querer influenciar, de fazer a coisa acontecer, de estar à frente, seja o que for, onde for, quando for. Não é fácil.
mas é necessário sair de cena para que Jesus atue na nossa vida. Que Deus te ajude a sair de cena, que você possa diminuir em tudo aquilo que envolva a sua vida, para que Deus possa crescer, ser honrado, ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, podemos ter esse ensino da palavra do Senhor, que nos ensina exatamente a permitir que o Senhor cresça e nos diminuirmos diante do Senhor, do querer e da vontade do Senhor em nossa vida, em nossa casa, na igreja do Senhor. Que esse sentimento esteja no nosso coração, que o Senhor cresça e nós possamos diminuir. Tem uma canção, eu gosto sempre de terminar o culto com a canção. Eu queria fazer dessa canção uma oração aqui, nesse momento final do nosso culto. Mais de ti, mais de ti, menos de mim, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mais de ti, mais de ti, menos de mim, menos de mim. Amém. Que seja assim na nossa vida. Que essa seja a nossa oração hoje. Senhor, mais do Senhor e menos de mim. Que o Senhor seja o protagonista e que eu possa sair de cena para permitir que o agir do Senhor prevaleça sobre a minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana de paz na presença do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.